A paz do Senhor, irmãos. Oh, glória. Tudo bem com vocês? E bom, eu falei assim, vou subir de terno só para falar com os irmãos que eu estou de terno e vou tirar. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Como é bom adorar a Jesus. Como é bom glorificar no nome de Jesus. Como é bom estarmos reunidos em adoração e louvor ao nome dEle. Queria rapidamente compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração nesses dias com os irmãos, pois nós estamos aqui desde domingo retrasado, ministrando e falando a respeito de alguns assuntos. Primeiro começamos falando a respeito do tribunal de Cristo, depois falamos do tribunal de Cristo, falamos uma semana passada do juízo final, do juízo do grande trono branco, e hoje o Senhor colocou no meu coração para nós encerrarmos vamos colocar assim, essa série, nós falarmos a respeito da palavra de Deus. Essa semana aconteceu algumas coisas e eu estava meditando, ouvindo algumas coisas e me apareceu algumas situações e o Senhor começou a ministrar no meu coração essa necessidade de nós estarmos aqui conversando com o pastor que já está no nosso meio, glória a Deus, daqui a pouco ele vai assumir aqui, graças a Deus, a igreja já está com ele de volta, entendeu? Glória a Deus. E aí eu falei, o senhor não quer ministrar? Domingo, ceia, é dia do pastor ministrar. Ele virou para mim assim e falou, você não tem nada para terminar? E eu senti de Deus. Eu falei, amém, então vamos conversar. E eu queria ler com vocês 2 Timóteo. Deixa eu ver se eu consigo abrir, porque meu computador está de graça hoje. Capítulo 3. Agora foi. Versículos 13, do 13 em diante. 2 Timóteo 3, do versículo 13 em diante. Amém? Glória a Deus, graças a Deus, Ele é bom, Ele é bom. Bom, 2 Timóteo 3, 13 diz o seguinte, você pode ler comigo, bem, com alegria, 1, 2, 3. Mas os homens maus e enganadores irão de mal Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosses inteirado, sabendo de quem... O 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E o 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o 17 último, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pai, nós estamos na Tua presença. E obrigado, Jesus, pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui diante de Ti, compartilhando a Tua palavra. Fala aos nossos corações, instrui as nossas vidas, guia os nossos corações à compreensão e o entendimento da Tua palavra, para que não pequemos contra Ti, mas cresçamos na Tua graça, no Teu conhecimento, no Teu amor, na verdade da Tua palavra. No dia de hoje estamos aqui, Senhor, para participar do Teu corpo e do Teu sangue, e queremos adorar o Teu nome, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, apesar de mim, apesar de nós, possamos ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Toda a escritura é inspirada pelo Senhor e é útil para o ensino, para a repreensão ou para redarguir, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Irmãos, nós estamos vivendo em dias, e como nós ouvimos aqui nesses últimos, já ouvimos sempre aqui, mas nós estamos em dias, assim como aconteceu em toda a história da igreja, desde o seu início, nós vivemos em dias onde as palavras deste livro têm sido colocado em xeque, onde as palavras desse livro têm sido colocado à prova. Nós ouvimos histórias, ideias, ideologias, enfim, que lutam e fazem de tudo para se levantar contra e descreditar e tirar o crédito daquilo que está escrito. Homens dizem que ao lermos a Bíblia de forma literal e entendermos a sua revelação como literalista, nós estamos aprisionando-nos no tempo, e aí quando isso acontece, o que reina é a escuridão. Outros dizem que aquilo que ela diz, se lido de forma literal, abre caminho para pecados, colocando em xeque a inerrância desta palavra. Nós estamos em tempos onde aquilo que está escrito está sendo colocado à prova. Não, porque isso, o tempo já passou. Se lido de forma literal, se lido de forma bíblica, textual, como os teólogos gostam de usar esse termo, nós podemos cair em pecados como racismo, xenofobia, asbia tudo aí, colocando em xeque aquilo que está escrito. E eu queria hoje compartilhar com os irmãos algumas coisas a respeito disso. Vivemos em tempos onde procuramos vozes que, ao interpretar as Escrituras, tragam afago para o nosso estilo de vida. Nós estamos em um tempo onde, se eu não gosto, eu troco de canal. Se eu estou ouvindo uma mensagem, uma ministração, alguém falando algo de Deus para a minha vida, até o momento que aquilo afaga, ou sabe o que é afagar? É acalmar, fazer carinho, trazer tranquilidade para o meu estilo de vida, está tudo bem. A hora que tocou em coisas que eu gosto, ou o estilo de vida que eu escolhi viver, aí não. Porém, nós precisamos, como falei na semana passada, quando falava a respeito dos livros, lembra? Os irmãos que estavam aqui lembram, que diante do trono, diante do juiz, Cristo Jesus, quando for julgar as nações, livros serão abertos. E o primeiro que falamos foi o livro das obras, onde todas as nossas obras serão julgadas. O segundo, o livro da vida. E o terceiro, nós entendemos e olhamos na palavra do Senhor que a Bíblia será aberta, e tudo o que estiver nela, e nós estivermos fora, nós seremos julgados por isso. E se não for achado em nós correção, se não for achado em nós o desejo e as nossas atitudes condizer com aquilo que está escrito neste livro, o nosso destino não é o céu, mas sim o lago de fogo. Amém? Se quer saber mais, está lá no canal da igreja. A Rebeca disse que foi 1h10 de mensagem. Tem bastante coisa, bastante informação lá para ouvir. Então, esta palavra precisa ser ouvida, precisa ser lida. 2 Timóteo 4,3 diz: pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. A Bíblia já dizia, já contava para nós, que haveria um tempo onde, por conta de não suportarmos aquilo que está escrito, nós como coceiras nos ouvidos procuraríamos mestres, que ao interpretá-la, ao lê-la, ao ouvir e ao anunciar, trouxesse para nós afago, ou como o texto diz, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Ou seja, eu ouço até o ponto que eu concordo, parei de concordar, paro de ouvir. Falamos de Deus sem o conhecer. Queremos, eu falava isso na terça-feira, se eu não me engano, em casa, depois no domingo, quando chegamos, eu e a Helena conversando, e eu disse que na hora que entramos na parte final, quando falamos do livro, o livro A Palavra Será Aberta,
eu vi o incômodo no rosto de algumas pessoas, a coisas que falei. E a resposta da Lana eu achei lindo. Ela disse assim: peraí, então quer dizer que nós queremos morar na casa de Deus e nós ditarmos as regras? Entende? É mais ou menos assim, chega a visita na sua casa e fala assim: a partir de agora, você tira o sapato? Não, eu vou entrar com o sapato sujo. A partir de agora, ninguém come cebola? Todo mundo vai comer cebola, porque eu acho que cebola é bom. Está entendendo? Nós queremos morar no céu, que é a morada de Deus, mas não queremos nos encaixar nas regras que Ele colocou. Não queremos andar no caminho que Ele designou. Faz sentido? Desejamos chegar no destino eterno, mas pouco paramos para olhar para o mapa. Consegue entender a analogia? Queremos chegar ao céu, queremos morar na eternidade com Cristo e nos deleitar nas delícias, como falamos há 2 semanas, passarmos pela porta de fogo e chegarmos cheio de galardão, cheio de coroa, cheio de bênção, todo pomposo para as bodas do Cordeiro, e viveremos eternamente com Deus, mas não olhamos qual é as direções que o mapa que foi nos dado deu. A maneira como lidamos com essa escritura define qual caminho seguiremos. A maneira como olhamos para as escrituras define para onde iremos. A maneira como lemos e ouvimos essas palavras define qual será o nosso destino, se o céu ou não. Amém? Pois a palavra, as escrituras, elas são a luz que nos guia. Salmo 119:5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Ela é guia. Ela revela qual é o fundamento cujo qual devemos estar estabelecidos. 1 Coríntios 3:11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, aquele que adoramos, aquele que louvamos. Feita essa introdução, eu gostaria de compartilhar alguns pontos que o Senhor colocou no meu coração em cima do texto que lemos. Quem lê e ouve o que nela está escrito não anda enganado. Você pode me ajudar? E só vou fazer, prometo, vai ser só dessa vez. A irmã que está do seu lado fala assim: quem lê e ouve as palavras da Bíblia não anda enganado. Amém? O capítulo 3, versículo 13, coloca para a gente aí, de 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,13, o apóstolo Paulo diz: porque as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando aquele que abandonam a palavra para buscar as novidades, as ideias novas, os desejos do seu coração, são enganados e andam em engano. E preste atenção, algo que há algum tempo eu ouvi isso e ficou no meu coração. Quando uma pessoa que anda enganada, ela anda por um caminho achando que está no caminho certo. Consegue entender? Alguém já se perdeu aqui? E eu peguei um mapa lá, estou indo por aqui. Aí você vai, e fala: não, vai chegar. Lembra, Samuel? Vou contar já para vocês. Vai chegar. E vai chegar. Eu lembrei de uma aqui. Estava eu com um problema na minha bateria. Comprei uma bateria lá no... Como é o nome da loja, pai? O senhor me levou lá? O nome da loja de bateria? O Alex Elétrico lá. Lá na Avenida Itaquera, fugiu o nome. Avenida Itaquera. Fomos lá, minha bateria estava com problema, a bateria do carro. Chegamos lá, o rapaz, não vai dar certo, essa aqui está ruim. Comprei. Passou 3 meses, irmãos, comecei a ter problema. Ia ligar o carro de manhã, mesmo funcionando outro dia, não ligava. E aí eu comecei a me incomodar. Aí um dia,
Estava em casa, falei, preciso levar lá. Aí liguei para o Samuel, meu irmão, e falou, você consegue me levar lá? Porque eu não sei, vai que tem que deixar lá, dar uma carga lenta, e não sei. Aí eu falei, onde é? Ah, é lá perto do Atlanta. Sabe, a gente pega o Imperador, vai reto, e não sei porquê, irmãos, na minha cabeça, exatamente, pode ser, no dia que eu fui com meu pai na Avenida Itaquera, sabe, eu vi o Atlanta, e a gente está indo, ele, aonde que é mesmo? E eu dirigindo, e eu estava dirigindo, presta atenção, e eu estava dirigindo, ele leva aí que ele estava fazendo um negócio. Onde que é mesmo? Não, é perto do Atlanta. E vamos, sobe. Já estava chegando lá, não sei na onde. Aí eu falei, não, eu tenho certeza. Eu falei, pega o cartãozinho aí. Estava com a garantia, dei o cartão, ele, Avenida Itaquera, não deve ser aqui. E eu falei, irmão, o mais perto é a Avenida Itaquera. Eu falei, não pode ser. Encostei o carro. Falei, peraí, peguei o celular, coloquei lá, Avenida Itaquera tal. Aí eu olhei. Vocês já entenderam, né? E eu estava convicto que era do lado do Atlanta. Não era melhor eu ter pegado o cartãozinho primeiro, olhado o endereço, falar, Avenida Itaquera, tal. Bem assim fazemos com a nossa vida. Está entendendo? Não, eu acho que a Bíblia diz que é assim. Então vou andar. E ando a vida inteira numa direção, quando o que a palavra do Senhor manda é para outra. E quando chegarmos diante do juiz, fala, não, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei, em teu nome eu anunciei. Aparta-te de mim, pois não te conheço. Nós precisamos urgentemente voltar os nossos olhos para a palavra, para não andarmos mais enganados. A vida é uma ciranda, todo dia há coisas novas. Há uma leveza, há uma mutação constante. Nada é permanente. Cada dia é preciso inventar uma coisa nova. E nós andamos desse jeito. Mas deixa eu te falar, a Bíblia é imutável. A palavra do Senhor não muda. Jamais mudou e nunca mudará. Pois é palavra de Deus. Amém? O versículo 14 e 13 diz, coloca pra gente. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu. E quem creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé? Continua o 15. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhes podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. A ordem do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo aqui, é para ele permanecer firme nas Escrituras. E aí é interessante nós olharmos, porque nunca foi tão atual esse pedido, nunca foi tão oportuno esta fala, pois em nossa geração, como diz John Stott, os homens se orgulham de inventar um novo cristianismo com uma nova teologia e uma nova moral, tudo isso dando sinais de uma nova reforma. Nós andamos em dias onde novas ideias têm nascido, e aconteceu, eu tenho o costume de, quando estou me preparando ministrações, o Senhor fala no meu coração, eu sempre termino a oração dizendo, Senhor, eu não tenho problema nenhum de passar vergonha, tá bom? Se o Senhor quiser, se foi tudo groselha da minha cabeça, eu imaginei tudo isso, comi uma melancia estragada, e acho que é isso, não tem problema, eu vou subir lá, e não vai sair uma palavra da minha boca. Mas se o Senhor deseja comunicar isso, continue ministrando ao meu coração. E sempre acontece alguma coisa. E essa semana eu vi algumas coisas. Aí cheguei, saí do escritório, entrei no meu quarto. A Helena já estava dormindo. Deitei e peguei o celular, não sei porquê. E não sei porquê eu cliquei no Instagram. A hora que eu cliquei, apareceu um pastor. E começou a falar. Não, porque aqui na nossa igreja, se você é homem, se você está relacionando com outro homem, casa. O ruim não é o que você está sentindo, mas é não casar, porque as coisas não podem ser bagunçadas. Eu falei, ok, entendi, Deus, é para falar sobre isso.
E aí eu queria compartilhar duas verdades que nós podemos destacar nesta palavra. Primeira coisa, o versículo 16, a parte A, diz: toda escritura é inspirada por Deus. Você pode glorificar ao Senhor? Toda, não é uma parte, não é um trecho, não é um pouquinho que eu acho, não é aquilo que eu acho que é literal, aquilo que é simbólico, aquilo que é teórico, aquilo que é atemporal. Toda é inspirada por Deus. As escrituras não são fruto da imaginação humana, mas revelação divina. Elas não provêm da descoberta humana, mas é um sopro divino. Toda a autoridade das escrituras depende exclusivamente da sua origem divina, revelada ao homem, movidos e cheios do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, diz, capítulo 1, versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Toda escritura é inspirada por Deus. E no texto, no versículo 16, parte A, o apóstolo Paulo usa uma expressão no grego que diz theopneustos, que significa literalmente sopro de Deus. Quando ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus, ele está dizendo, toda a escritura é um sopro de Deus aos homens. Consegue entender? As escrituras são nada mais do que as palavras de Deus comunicadas numa linguagem que podemos entender. As palavras deste livro, nada mais, nada menos do que palavras reveladas, sopradas pelo próprio Deus, em uma linguagem humana. As escrituras são, pois, o verdadeiro sentido do termo, a palavra de Deus, porque Deus as disse. E como os profetas costumavam anunciar, antes quando ele chegava, dizia, a boca do Senhor disse. Está entendendo? Os profetas chegavam para anunciar para os reis, para qualquer que seja, a boca do Senhor disse. Você está entendendo? A boca do Senhor diz ao teu respeito. A boca do Senhor te orienta. A boca do Senhor é o mapa. 1 Coríntios 2,13 diz, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aleluia. 1 Tessalonicenses, o esboço está no Telegram, tá? Esqueci de falar, se tiver com dificuldade aí. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo-vos recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não com palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. As escrituras não apenas contêm as palavras de Deus. Vou repetir. As escrituras não apenas contêm a palavra de Deus, elas são a palavra de Deus. Entende a diferença? Quando nós falamos que contém, a gente pode dizer, essa parte que foi Deus que falou, essa aqui foi o irmão lá que na hora estava vendo um problema e disse. Não, elas são a palavra de Deus. Amém? Estão juntos? Estão comigo? Consegue entender? Segunda coisa, qual o propósito das escrituras? Se a origem das escrituras nos falam de onde ela provém, da onde ela vem? De Deus. O seu propósito trata do que ela pretende. E aí eu queria colocar 3 coisas aqui para nós. O que as escrituras pretendem comigo e com você?
Qual a intenção da palavra de Deus comigo e com você? Eu ia falar comigo e contigo, tá certo isso? Primeira coisa, as Escrituras nos conduz à salvação. Amém? Hoje estamos participando do corpo e do sangue de Cristo, que nos salvou, que nos redimiu de todo o pecado. E só podemos encontrar isso e descobrir isso porque nós lemos, porque a revelação da palavra de Deus foi dada a nós. O versículo 15 diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Está ali, ó. E desde menino você conhece as Escrituras sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria, que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. A Bíblia é essencialmente um manual de salvação. Seu propósito mais alto não é ensinar fatos de ciência que o homem pode descobrir, mas ensinar fatos da salvação que nenhuma exploração humana pode descobrir e somente Deus pode revelar. A intenção das Escrituras é clara, meu irmão, é nos dar um mapa de salvação. A intenção de Deus é que ninguém se perca. A intenção de Deus é que eu e você andemos no caminho da eternidade. A intenção de Deus é que eu e você andamos no caminho de salvação. A intenção de Deus é que nós não caiamos nas ideias deste mundo. A intenção de Deus é fazer-nos um dia morar nos céus com Ele. E por isso Ele diz: eis aqui as minhas palavras, eis aqui um mapa, eis aqui um direcionamento. Se você seguir, jamais cairá. Se você andar por esse caminho, em breve iremos nos encontrar em glória. Você está entendendo? Essa é a intenção. Não é, a Bíblia é muito dura, não, meu irmão. Deus disse: eu quero você comigo. Eu quero poder, lembra que há 2 semanas, passando pela porta lá o portal, cheio de obras de ouro, de pratas, de pedras preciosas, adornados com coroas, e diz assim: porque você guardou a sua coroa, entra para a eternidade. Vinde bem-vindos de meu Pai, deleite-se no celeiro. Você está entendendo? Essa é a intenção das Escrituras. Não é, porque está muito duro, mas isso aqui é difícil. Mas a intenção de Deus é nos levar para um lugar eterno. Meu Deus. João 3,16. É através desta palavra que nós descobrimos que porque Deus amou este mundo de tal maneira que deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, para que é um, é dois, é alguns, todo aquele que crê no Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a intenção das Escrituras. A leitura, é nela que nós descobrimos que fomos salvos. É através dela que recebemos a revelação do Filho. Aleluia. Segundo, as Escrituras anunciam a salvação por intermédio de Cristo. Pois o capítulo 15, parte B diz: pela fé em Cristo Jesus somos salvos. É por meio dela que encontramos Cristo. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pelo Cristo da promessa, aquele que viria. No Novo, elas são salvas pelo Cristo da história. No Antigo Testamento, as pessoas olhavam para frente, para o Cristo que haveria de vir. No Novo, elas olham para trás, para o Cristo que já veio. No Antigo Testamento, as pessoas creram no Cristo da promessa. No Novo, as pessoas creem no Cristo da história. O Antigo Testamento anuncia a promessa e a preparação para a chegada de Cristo. Os Evangelhos expõem o nascimento e a vida, o ensino dos milagres, a morte e a ressurreição e a ascensão de Cristo. O livro de Atos revela a propagação do Evangelho de Cristo desde Jerusalém até Roma. As epístolas apresentam a ilimitada glória de Deus e a obra de Cristo, aplicando a vida aos cristãos da igreja. O Apocalipse traz a consumada vitória de Cristo em sua igreja. Cristo é o centro da eternidade, da história e das Escrituras. Aleluia! É através da Bíblia que nós encontramos Cristo. Aleluia! Para aqueles que a Bíblia ficou pesada e não mais concordam com a sua revelação, deixa eu te falar. Pare de tentar acreditar ou encontrar soluções
para mudar e se enquadrar no seu estilo de vida. Se está muito pesado, se você não quer viver, fala, não, eu não gosto, vou mudar. Deixa eu te falar. Nós podemos estar vivendo qualquer outra coisa, mas não o cristianismo. Pois o cristianismo, a vida de Cristo é nos revelado através desse livro. Ele é o Salvador do mundo. O único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12 diz. Consegue colocar para a gente? Atos 4:12. Você pode ler comigo bem forte. 1, 2, 3. A salvação só pode ser, pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Aleluia! Terceiro, as Escrituras tratam tanto da doutrina quanto da conduta. O versículo 16 e 17 de 2 Timóteo, capítulo 3 diz: pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Ou como na minha tradução, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É RA, tá? A Bíblia é útil para ensino e doutrina, ou seja, dizer qual é o caminho certo. Quer saber qual é o caminho que nós devemos andar? Quer descobrir por qual direção devemos andar? Leia a Bíblia, pois ela é o manual para sabermos como andar do jeito certo. A Bíblia é útil para a repreensão. Além de dizer o que é certo, ela diz o que não é certo. Entende? Ela diz o que é correto e ela diz o que não é. Além de repreensão, correção. Então ela diz o que é certo, o que não é certo, e ela diz também como se tornar certo. Entende? Primeiro ela diz, o certo é esse, o errado é esse. Agora você quer chegar no certo, você precisa fazer isso aqui. Aleluia. E mais, é para educação na justiça. Ou seja, ela diz o que é certo, o que não é certo, como nos tornar certo e como permanecer certo. Ela é um manual. Ela é o direcionamento. É através dela que temos revelação. Entende? Recebe isso? E para mim encerrar, as Escrituras são sagradas, confiáveis e úteis. A Bíblia é o livro dos livros, inspirada por Deus, escrita por homens santos, concebida no céu, nascida na terra, odiada pelo inferno, pregada pela igreja, perseguida pelo mundo e crida pelos fiéis. A palavra de Deus é infalível, inerrante, suficiente, é vencedora, invicta em todas as batalhas, tem saído ilesa do ataque implementado dos críticos e das fogueiras e da intolerância. A palavra de Deus é a bigorna que tem quebrado todos os martelos dos céticos. Homens perversos se esforçaram para destruí-la, queimá-la, escondê-la, atacá-la, mas ela tem saído ilesa de todas as investidas. Ela é viva, ela é poderosa, ela é oportuna, ela é divinamente, é a divina semente. Por meio dela somos gerados de novo, por meio delas cremos em Cristo, por meio dela somos fortalecidos. Aleluia. É através dela, é através dessas Escrituras que temos essa revelação. É através dela, como eu já disse, que nós encontramos Cristo. E aí eu queria terminar essa ministração dizendo, através dela, quem é Jesus em cada livro. Vem comigo. Em Gênesis, ele é o princípio de todas as coisas.
Em Êxodo, ele é o grande libertador de Israel. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta poderoso. Em Josué, ele é o grande general conquistador. Em Juízes, ele é o forte juiz que julga o seu povo. Em Ruth, ele é o grande resgatador da sua herança. 1 Samuel, ele é o rebento de Jessé e a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, ele é o único monarca infalível. Em 2 Reis, ele é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdras, ele é o grande escriba fiel. Em Neemias, ele é o grande restaurador da sua pátria. Em Esther, ele é o grande intercessor e defensor do seu povo. Em Jó, ele é o grande redentor que vive. Em Salmos, ele é o refúgio e fortaleza do seu povo. Em Provérbios, ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares de Salomão, ele é o amado noivo da igreja, aleluia. Em Isaías, ele é o pai da eternidade e o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações de Jeremias, ele é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o majestoso, eterno ancião de dias, aleluia. Em Oséias, ele é o esposo fiel e amoroso do seu povo. Em Joel, ele é o grande juiz das nações do vale de Josafá. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o grande cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o grande avivalista da obra de Deus. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Sofonias, ele é o magnífico protetor do seu povo. Em Zacarias, ele é o homem renovo, aleluia. Em Malaquias, ele é o sol da justiça, aleluia. Tem mais. Quem ele é no Novo Testamento, aleluia. Em Mateus, você pode se colocar de pé. Ele é o vencedor, verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos, ele é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o médico por excelência. Em João, ele é o verbo de Deus. Em Atos, ele é o batizador com o Espírito Santo. Em Romanos, ele é o grande justificador. 1 Coríntios, ele é o vitorioso Senhor da igreja. Em 2 Coríntios, ele é o esposo fiel da igreja. Em Gálatas, ele é o libertador dos seus escravos da lei. Em Efésios, ele é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a alegria superabundante da igreja. Em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que arrebata a sua noiva. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre os deuses e os homens. Em 2 Timóteo, ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, ele é a bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemão, ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o legislador da lei perfeita. Em 1 Pedro, ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 Pedro, ele é o Senhor longânimo. Em 1 Pedro, ele é o grande advogado. Em 2 Pedro, ele é o amor verdadeiro. Em 3 Pedro, João, ele é o amado da igreja. Em Judas, ele é o Senhor que virá com seus milagres e santos. Em Apocalipse, ele é o Alfa, o Ômega, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Toda a honra, a Ele toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Adore ao Senhor, Ele é o 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 Senhor. Bendito seja, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim. A Ele a glória, a Ele o louvor. A palavra é dEle, a unção é dEle, a graça é dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode levantar as suas mãos e aplaudir a Jesus, celebrar a Ele, celebre a Ele.
Espírito Santo, a tua presença, a tua palavra é real, a tua presença é real. Nós entramos na tua presença, nós te adoramos nesta noite, essa manhã. Bendito seja o teu nome. Por meu tempo, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você tem uma palavra de gratidão a esse Deus, abra os teus lábios e adore. Ele é o motivo da nossa vida, Ele é a essência da nossa história. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Celebre ao Senhor, celebre ao Senhor.